Ou tenho que responder logo às perguntas? Não, é formal, é informal. Eu te vou dizer, pá. Mas depois aqui. Vamos aqui hoje de uma forma informal a apresentar Não responder às perguntas todas. do meu mundo para o mundo todo, um amigo meu que é o José Carlos Rodrigues. E pronto, e mais uma vez já disse e volto a dizer de uma forma informal, vou-lhe fazer tenho aqui um questionário, mas que poderá não ser seguido, tentar perceber basicamente quem ele é, que pessoa é que ele é, e pronto, e vamos ver o que é que daqui sai. Vou tentar lançar a primeira pergunta que eu tenho aqui, isto depois não tem que ter ordem, pode saltar, mas que basicamente, pronto, de uma forma inicial é perguntar-lhe quem é que ele é, de onde é que ele vem e para onde é que ele quer ir. Diz, não fala mal e depois corta. Fala à vontade. Fala à vontade. Fala de quem és, tens que falar para ali, não é para mim. Sim, olhar para ali. Pronto. Tenho que estar a olhar para ali. Olha para ali, vais fazer tempo de olhar para mim, na boa. Pá, 1, 2, 3, não tem qualquer tipo de problema, depois corta. Sim. Está bem, está bem. Pronto. Quem eu sou? Eu sou um ser, como outro qualquer. De onde venho? Isso hoje em dia é tipo um bocado relativo, não é? Por isso a resposta que eu acho mais direta é da mesma esfera que tu. Somos todos parte de um globo e cada vez mais é uma coisa em vez de ser só a cultura de onde tu nasceste, não é? Para onde quero ir? Para o lado nenhum, estou bem onde estou agora. No planeta Terra. Ok, e face ao que disseste, um bocado em seguimento, queria te perguntar o que é que te move na vida, qual é se der para ser sucinto nisso, qual é o parâmetro principal? Isso é muito simples, vais à base, é os meus sentidos. Basicamente explorar Só os estímulos dos meus sentidos faz com que eu reaja ao meu meio ambiente. E nesse aspecto, o que é que... Eu não tento tirar muito sentido mentalmente disso. Se a energia da vida existe em mim, eu simplesmente tento fazer com ela alguma coisa. Nem pensar muito no que possa estar subjacente a isso. Não, porque isso faz parte da expressão. E se estás a pensar como estás a exprimir, então já não é uma expressão direta, é uma coisa pensada, trabalhada, uma coisa menos espontânea. É uma coisa mais cultural, é uma coisa virada mais para o conhecimento humano, em vez de ser parte da essência de um ser com vida. Pronto, portanto, partindo da essência, é fazer um versus à fluência, não pensando em qualquer tipo de condição. Sim, é mais isso, se o ser está vivo, deixa-o estar. Exatamente. Estou aqui a questionar mais do que isso. Portanto, a pergunta a seguir também tem a ver com isto, que era o que pretendes com a tua existência. A expressão dessa essência, pronto, é só tentar comunicar através daquilo que eu faço, a evidência dessa energia que passa por nós. E tentar, sei lá, passando um bocado o tempo, tirar o máximo de partido do facto de tens esta oportunidade para aqui durante que é a existência. Mas dentro depois da expressão dessa existência, como é que te sentes mais feliz a existir, não é? Pronto, isso é quando há realmente espaço para aquilo, para a expressão que tu és. Para tu poderes exprimir. E consegues, dentro do espaço que tens, dentro de uma sociedade, ou seja lá onde tiver, em sistema, qual é o sistema que tiveres inserido, poderes criar a tua própria posição. Então é tudo um trabalho contigo próprio e não tanto
Sim, mais desenvolvimento interior do que propriamente. E do próprio, do que ser um trabalho com, onde estás a ser sempre instruído e tens regras para seguir. Tens de fazer as coisas sempre da mesma maneira, onde se torna uma coisa quando se torna rutinosa, deixa de haver aquela espontaneidade que a criatividade tem de ter. Esse espaço tem que existir para coisas novas acontecerem. Dentro do que estavas a dizer da criatividade, não é? Depreendo disso, e um pouco para quem está a ver perceber isso, que és uma pessoa que gosta de criar coisas. Sim. Sentes necessidade de criar. Sim. Não só de observar o que já existe, mas também sentes que podes ter um papel a nível de criador. Sim, a criação faz parte mesmo da criatividade, não é? Porque se tu tens essa energia a fluir dentro de ti e não consegues representar nada, sentes-te frustrado, por isso isso é uma coisa que eu já nem pergunto, sempre sim. Tem que ser palpável, sentes necessidade, tem que ser palpável, tem que ser exteriorizado. E tens que fazer qualquer coisa, não questiono porquê. É muito natural e acho que hoje em dia uma pessoa nota que quanto mais tempo tiver inserido numa ação, menos, se essa ação for derivada realmente de uma vertente criativa, virada para as artes, torna-se quase o contrário da cultura em que quase todos nós vivemos, que é consumir. Portanto, estás a criar em vez de ser o contrário, consumir. Portanto, a próxima pergunta vai um bocado ao encontro disso, já está um pouco respondida, mas acho que podemos desenvolver um bocadinho isso, que é o porquê é que crias, não é? Se é que consegues definir porquê é que crias, não é? Já disseste que pelo que percebi que é um processo quase intrínseco em ti. Sim. Pronto. Sim, mas eu acho que todas as artes, de uma maneira ou de outra, isso que contemplam é uma estética onde as coisas realmente podem ser realçadas e aproveitadas. E então isso é uma filosofia que se calhar vai além daquela que está implementada nas sociedades de hoje em dia, mesmo nas social-democratas, e faz com que haja sempre essa procura de fazer melhor, de novas ideias, de uma interação entre todas as partes das culturas, as minorias, tudo, para um trabalho em conjunto para coisas melhores. Porque isso, como artistas, nós todos temos de trabalhar com outras pessoas, desenvolver as nossas ideias. Nós sabemos que tiramos toda a nossa criatividade, não só de sermos e explorarmos quem somos, mas dos estímulos que temos de fora. E por isso o resultado final da nossa arte tem que ser sempre para o resto da sociedade. Da forma como posso estimular os outros. Claro, ou então realmente não é arte, é uma coleção do próprio, não é? Claro, é um bocado... Tu estás a vir a estes conceitos e expões certas ideias, é para elas depois terem vida e o aceitamento delas. Pronto, só para mim só começa realmente a ser arte quando é entendida ou absorvida por a pessoa que está a contemplar essa arte. Pronto, e a partir daí, pelo que percebo, continua a ser teu, deixa de ser teu, começa a ser de todos, interessa-te esse... Isso depois de uma peça de arte realmente ser exposta, nem precisa de ser vendida. Já foi interpretada, já foi consumida por as pessoas que a contemplam, a visitam. Esse é o teu papel como veículo básico de... Aquilo simplesmente é a expressão da energia que existe em toda a gente. E se realmente uma pessoa, quando vai a uma galeria, entender isso, todas as peças de arte podem e serão entendidas. Ok. Quando é que, se consegues contextualizar isso, quando é que começou a necessidade que tens de criar? Não é? Se foi desde o início da tua existência, se houve alguma altura em que... Eu acho que há certas coisas que
como em todas as sociedades, tens a oportunidade de experimentar, e há várias que eu decidi e vi que tinham um certo jeito e que derivava de grande prazer de as fazer. E essas fazem da parte de mim e pronto. Basicamente é o prazer que tens em estar inserido numa ação que no fim realmente representa horas de trabalho e de focos, mas que realmente é só a energia da vida a fluir através de ti, mas concentrada, focada, em vez de ser só dispersa. Pronto. Consegues realmente materializar uma ideia, trazer a vontade à função, e isso é um trabalho que eu acho que todas as artes contemplam. Não tem sempre, e como são coisas que costumam ser únicas, tanto uma peça de arte como peças de artesanato, se forem feitas pessoalmente à mão, que não há duas iguais, não podem ser copiadas, não, têm a sua própria expressão em vida. A tua unicidade como ser a explanar-se. E representar a estética e a força que tem dentro de mim, o entendimento, como vejo o mundo, em todas as cenas que faço e que estou inserido em. E isso faz parte da expressão que todos os artistas tentam desenvolver, seja qual for a expressão que estão que escolhem exercer, não é? Tanto um músico como um ator. Consegues caracterizar isso como uma necessidade que tens, ou falámos que era uma coisa intrínseca, que era um processo? Simplesmente faz parte de um caminho percorrido. Eu acho que a minha experiência como autor é individual, e isto foi uma coisa que eu desde uma certa idade escolhi fazer por conta própria, e fiz Belas Artes em Londres, mas depois tive muito tempo parado e agora estou a voltar a trabalhar e a explorar. Pronto, vamos lá continuar a situação, pronto. Sendo que já percebi e tu utilizaste um termo, e aqui vou ser um pouco se calhar subversivo na forma como eu gosto sempre de perceber essa questão. Já percebi que na tua conversa e na forma como estavas a explicar-te, te definiste como artista. Pronto. Sentes que há necessidade de definires como um artista, ou é basicamente uma contextualização face aos outros? Face à pergunta, isso é uma resposta face à pergunta, e de uma maneira ou de outra, quando fazes essa pergunta, na sociedade ou na cultura que a gente vive, e sendo esta entrevista sobre a minha expressão, como é que eu a vendo, é como arte. Basicamente, pronto. Então, e no sentido, sei lá, ambivalente. Dentro desses parâmetros, eu não posso chamar aquilo que faço. Pronto. Outra coisa a não ser arte pronto, está um bocado. Não pretendo de forma nenhuma ser uma rasteira, mas percebes? Eu considero-me como um ser, acima de tudo, mas um ser que trabalha a expressão, e isso é um canal expressivo que se pode chamar arte. Pronto, sim. Pronto. E face a isso que estás a dizer, um pouco tentando desenvolver um bocadinho a continuidade desta conversa, o que é para ti a arte, no sentido... É a expressão, é simplesmente a expressão. A marca é primordial, como as pinturas em cavernas, é aquela vontade de exprimir o que se vê, o que se sente, o que se tem dentro, pronto, que é comum em todos essa fonte. Portanto, o que eu digo já respondeste um bocado, mas eu pronto, continuar outra assim, a arte para mim tem que ser, é qualquer coisa que expresse a
a vontade de viver e de ser livre, e ao mesmo tempo de uma maneira ou de outra, traz à consciência de todas as culturas, não é? Certas vertentes que essa cultura tem, que se calhar precisa ser mudado ou celebrado. O contributo que possas dar nessa sinestesia faz-te sentir mais vivo. Pronto. Não é que se sentir mais vivo, é tipo, um artista de vez em quando nem sabe porque é que está neste modo. Pelo menos para mim é assim. Por isso a arte tem que ser uma coisa que é entendida e depois pegada por alguém, porque senão é desenhos num armário. Arbitrários. Yeah. Que procuras quando estás a criar algo? Outra vez é tentar chegar àquele estado que realmente tu só estás a criar e nem tens o objetivo em mente. Com total fluidez, sem julgamento, pensar. sem realmente aquele esforço mental para atingir alguma coisa. Mas não pensas Não é muito. um trabalho mental, é uma coisa mais física. Mas basicamente cognitivo. Simplesmente sabes o que é que está a acontecer. Tipo e uma cognição primária que te faz sentir satisfeito e que dessa forma te faz basicamente fluir. Fluir e sentir a realidade de saber que ali estou bem naquele momento. Para face à criação, num momento, pronto, a pergunta seria para quem crias qual é o objetivo, se é uma necessidade ou não mostrares o que fazes aos outros. Não é uma necessidade de mostrar para tipo ser considerado, é mais ter reconhecimento de alguma forma. É mais para o tema ser apoderado por outros, para ver se é entendido, qual é a reação que a pessoa tem. É aí que tu vês a diversidade da cultura e de todas as pessoas que veem uma peça de arte. Porque cada pessoa há de ter a sua interpretação e ver coisas que eu, como artista, nem pensei em certas peças que faço. Interessa-te. E o que interessa-me é ver isso, é como toca, como espelha a pessoa que está a ver e como pode ser apoderado por outros. Pode ter a sua própria vida, o seu próprio enredo. Após criares, neste caso após terminares o trabalho, como é que eu vou conseguir simplificar isto? É completamente livrar-me desse trabalho. É livrar-te, não sentes necessidade de perceber o que é que as pessoas sentem com o que fizeste. Eu não me importo. É livre isso. Eu não me importo de ter, porque eu gosto dessa absorção de ideias e de perspectivas que as pessoas têm sobre o meu trabalho, mas de resto não, eu não estou muito preocupado com o que as pessoas vão dizer do meu trabalho. E por isso é que também, se as pessoas olharem para o meu trabalho, não têm um estilo definido, não é uma coisa que as pessoas possam dizer, aquilo é um trabalho de Zé Carlos. Mas já fizeste esse tipo de conexão com algumas pessoas, com o público em geral, pronto, normalmente. Sim, claro. Perguntamos, é natural que se pergunte e que se queira saber junto dos. Uma reação, às vezes das pessoas mais próximas, mas depois pergunta a nível do público mais em geral, se possa dizer isso, não na questão de te preocupares acerca do caráter da opinião da pessoa. Como é que eu consigo explicar isto melhor? É óbvio que a opinião da pessoa é importante, mas não terá assim um caráter tão importante para... Porque usualmente o que uma peça de arte deve fazer e costuma fazer, e por isso é que uma pessoa quando ouve um comentário não pode levá-lo como uma crítica, porque é tipo quase o espelhar da pessoa que está a contemplar a peça de arte. Por isso o que tu tens de dar é espaço para essa expressão depois de contemplar a peça de arte, saia para fora e
a pessoa então começa a deliberar e a pensar que está a falar sobre dela própria, porque é como a peça a faz sentir. Exato. Por isso, tu nunca podes sentir completamente atacado, ou não deves, porque uma pessoa quando está a complementar uma coisa que se calhar de vez em quando não sabe nada a não ser o título, e se calhar tem mais a ideia de querer conhecer o artista, mas não, o trabalho do artista nesse momento é deliberadamente apontar e fazer com que a pessoa continue a deliberar a peça de arte e não tanto o artista, porque é só aí que há aquela interação. Fazer viver a peça, porque aí Então é a que pessoa sentes percebe-se que que. está a contemplar-se a si próprio, então cria-se ali um enredo, uma conexão, e é isso que faz com que as pessoas queiram arte nas suas paredes, porque fazem elas pensar e querem em si próprias. Uma boa peça de arte é isso, chamar a pessoa às próprias responsabilidades. Portanto, isto é um bocado quântico, porque acho que nesse aspecto já traçámos aqui um bocadinho o que sentes perante aquilo que fazes, e agora, a jeito de mote, perguntava-te que género de trabalho fazes. Isto é assim um pouco, mais uma vez, um bocado geral, ambivalente, e tem aqui um bocado de questão de dualidade, não só no estilo, mas no próprio trabalho, e pegando um bocado no que estavas a acabar de dizer, no trabalho, ao mostrares a arte que fazes. Portanto, qual é o trabalho? Portanto, falámos que tem a ver com, obviamente, será fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa espelhar um bocado o que sente na altura em que viu o apontamento que tu fizeste, e se o objetivo, porque há artistas que focam-se um bocado no social, um bocado numa resposta social, sentes que necessitas, ou quando estás a fazer, né, nessa questão de abertura de emoções, para mim, como é que eu consigo explicar melhor? Entendes? Sim, é muito deliberado, mas é muito próprio. Eu de vez em quando nem questiono aquilo que estou a fazer. Por isso é uma coisa que é mesmo um exercício de estar horas em frente a um trabalho. E muitas coisas vêm a partir dessa experimentação. Mas, de resto, não há assim se tu estiveres a fluir, não há uma grande preocupação, a não ser o objetivo onde tu queres chegar. E esse vai-se demonstrando durante o caminho, durante o processo. Mas eu gosto de fazer tudo, eu gosto de trabalhar em tudo, desde de todos os arts and crafts, por isso. Desde que haja uma boa sinergia entre pessoas, projetos, colaborações, não me importa fazer um bocadinho de tudo. Mas pronto, nas artes plásticas e trabalhos, sei lá, gosto de fazer coisas, reciclar coisas. Portanto, percebi que falaste na palavra processo, mas percebo que o teu processo é quase um antiprocesso. Portanto, é uma coisa que eu processa sem necessitar sim, que haja grandes regras, porque isso faz regras. com que tu vás então para aquele estilo, para aquela cena que retorna-se repetitiva e que tu podes ser completamente reconhecido por. Eu acho que o papel, pelo menos para mim, como artista, é ao contrário. É sempre deixar um certo mistério, mas sempre a marca, se calhar, de todo o meu trabalho é que existe uma estética que é muito minha, mas de vez em quando nem é bem definida ao ponto de as pessoas não poderem ter espaço para contemplarem uma narrativa que é delas próprias. Portanto, muitas vezes até o antiprocesso com que fazes deixa também muito mistério para ti próprio na concepção do trabalho. Sim. Vais descobrindo ao longo é vendo esta exchange, como é que se diz isso em português? Troca, uma troca e um intercâmbio entre as artes e entre colaborações com individuais diferentes, que tu
apercebes-te de como podes adicionar ou representar as mesmas coisas de diferente maneira. E então aí, claro, a evolução é uma coisa constante. Mas pronto, A evolução do processo, por isso é uma coisa que deliberadamente eu hoje em dia continuo a pintar como aprendi com lápis e carvão e borracha, não é? Mas pinto e faço coisas que nunca fiz, que nunca aprendi numa instituição de arte enquanto estava a estudar. São coisas que vêm a partir de conhecer e ser influenciado pelos sítios onde passo. Não havendo obviamente o processo, portanto já falámos que é uma questão de fluidez, idealizas sempre um bocado uma ideia do que poderás querer fazer de início, como te surge um trabalho, como tu começas a... representativo da forma humana. Pelo menos o trabalho que eu costumo fazer é sempre virado para o busto ou o corpo humano. Mas depois tem outra vertente que é ao contrário, ver o que é que acontece, mais espontâneo e é mais ligado, tipo, se vamos dizer ao todo. Não. Eu aí tento mesmo não agarrar nada com a mente, não ter um objetivo com a mente. E então são coisas diferentes. Mas hoje em dia adoro cada vez injetar mais cor e mais padrões, mais densidade nas imagens que produzo. Não sentes liberdade nisso? É para tornar mais as coisas com ter mais profundidade, mais camadas, mais pontos para serem refletidos e contemplados e deixar, se calhar ao princípio havia mais um focus e hoje em dia eu quero, pelo menos no meu trabalho, todos os milímetros da superfície que está pintada serem interessantes. Para sentir um encaixe. Qual é, pronto, mais uma vez, pergunta ambivalente, qual é a tua máxima satisfação quando estás a criar? Se é que consegues definir uma máxima satisfação, se sentes sempre satisfeito, se por vezes... Eu sinto-me satisfeito mesmo quando sai errado, por isso é esse mesmo. Ter um pouco por aí, mesmo o erro não... O processo quando flui exprime a essência da vida. E é isso que eu gosto. Portanto, assim, isso não é um erro, não é? Isso é uma decorrência do aquele caminho. ponto, o que dá mais satisfação é aquele ponto quando estás tão inserido numa ação criativa e estás a obter o teu objetivo, tu sabes, nesses momentos, nem que seja por muito pouco tempo, realizas que está tudo no sítio certo. Era isso que eu queria perguntar. Não existe expressão neste mundo que seja errada, porque senão não era manifestada. E então tu achas tipo uma paz interior. Pronto, quando sentes essa paz é quando a obra está terminada, tem a ver com o término da tem a ver com obra. o processo está a decorrer como deve estar a decorrer. Pronto. E o resto desaparece. Tu tens que controlar as tintas, o método, isso desaparece. Mas sentes que está terminado, há algum ponto em que sentes que terminou, Quando está terminado, ou não quando tens está necessidade de... Não, quando está terminado, isso é tipo, uma pessoa sabe sempre. Pelo menos eu soube sempre. Sentes quando já não há necessidade de... É quando chegas ao pé da cena, ela já tem vida suficiente, já tem a expressão suficiente daquilo que é. Também não deves sobrecarregar as coisas só com a tua expressão, porque depois então passa a ser uma coisa mais fechada. É também quando chega à aparição daquilo. Mas sentiste sempre isso, ou foi Não, aparecendo com o tempo? Não há a primeira vez, de vez em quando há certas peças que tu repetes. Já estimulaste um bocado... E então é a terceira ou quarta vez que sai direito. É que sai bem. É quase tipo o prazer quando de uma maneira ou de outra torna-se na rivalização. Mas é é quase uma experimentação dentro de uma experimentação. Yeah. E há tipo certas coisas que tu da primeira vez não notas, da segunda vez já notas. Pronto, era isso que eu queria. Quando chegas a pronto, já está.
E até Não há pode, nada. pode uma coisa, se é que posso dizer, muito entre aspas, voltar atrás para que avance mais. Sim. Algum processo que chegas a um ponto em que consideras, epá, Há se certas calhar preciso coisas- do novo início, que o novo início se calhar dará. São certos, sim, e são certos erros que tu cometes no processo que te fazem perceber como podes atingir a coisa de melhor maneira, que seja mais intensa e que seja mais direta àquilo que tu queres transmitir. Nunca te frustra, Tem que portanto, repetir. Não, a esses vida é uma erros. repetição, todos os dias Claro. é acordar. E é isso que me dá vida. Isso pode para mim muita gente, mas é ao contrário. Se eu abro os olhos, não vou estar aqui, porque é que eu estou a viver? Claro, Não vou porque- questionar essa essência. Se eu acordo é para fazer alguma coisa. Portanto, podes E o dizer. processo começa todos os dias que acordas. É tipo, abres os olhos, estás a ser estimulado, usa isso. A energia a entrar, tem que fluir. Tens algum tempo específico? Pronto, não está no script, não está nas perguntas, mas tens algum momento específico em que sei que se pode contextualizar-se a alguma altura do dia em que te sentes mais estimulado. Se uma pessoa dormir direito, tiver uma certa rotina e cuidado, para mim o que interessa é tu dares tempo suficiente para estares nesse espaço onde podes ter essa fluidez. E então, claro, de vez em quando é frustrante porque tu estás ali 3 ou 4 horas, mas não sentes isso, ou sentes que foi repentino. Mas é essa constante procura e dando-te esse espaço que essa oportunidade aparece mais. Nem todos os dias são de exteriorização. Não. Tem que haver sempre um pouco que de absorção para. É mesmo só para. E de estimulação. Sentar-te a lembrar que és um humano, como tu. Claro. Que emoções e sentimentos gostas de transpor para aquilo que fazes? Pronto, já falámos um pouco disso, mas. É outra vez a variedade que existe na vida, na expressão da vida. E claro que a minha é muito relacionada às pessoas que eu conheço e aos humanos, mas isso existe em todo lado. Portanto, a humanidade, a própria humanidade, a própria. O ambiente. A própria carga humana que tem que existir nas coisas. Eu ia perguntar se face ao que temos falado, face à criação, face à arte, face, entre aspas, mais uma vez, porque isto é sempre tudo um bocado único, de acordo com o momento muitas vezes em que se está a fazer. Se consegues ter algum conselho, um pensamento ou uma ideia que gostasses de partilhar com o resto do mundo face ao criar, o que é que os outros, qual é a relação que os outros possam ter. Acreditas que toda a gente possa ser criador? Eu acho que sim, que é a função de toda a gente criar mais, porque nesse espaço dá um tempo para travar certos hábitos que hoje em dia não nos puxam para uma grande direção para o futuro, a não ser consumirmos a nós próprios. Porque se as pessoas pararem esse tempo onde estão realmente sempre só à espera do próximo tempo, vão consumir mais qualquer coisa, onde a competição é para ter mais posse material ou poder, ou seja, não o que for. Uma pessoa esquece dessas mesquinhezes quando está inserido realmente numa ação criativa, porque isso dá tudo e dá muito mais prazer. E também. E faz com que tu comeces a tomar conta de ti próprio, Conheceste a ti próprio cada vez mais. E realmente não precisas de certas. Trabalhar para uma instituição que se calhar não representa aquilo que tu és. Muita gente hoje em dia faz o que tem que fazer para estar bem na sociedade e não faz aquilo que quer fazer para estar bem na sociedade. Isso é aquela cena de ter independência e jeito para ser um malabarista e conseguir viver de uma maneira se calhar mais humilde, mas satisfeito. Portanto,
Não é as grandes grandezas, não. Nem mais uma vez algum tipo de. Eu consigo Eu pôr acho que isto. qualquer artista procura realmente uma certa paz. É isso. E poder criar sem imposições de forma alguma. Realmente eu não gostava de não poder preocupar com dinheiro, não é? Adorava ter um beneficiário, qualquer que me desse montes de dinheiro e eu só tivesse pensar. Mas isso faria com que eu me extraísse muito da sociedade. Mas não tipo trabalho de encomenda, eu tipo trabalho encomendado. de uma maneira ou de outra, sempre envolvido, porque tenho que também, de uma maneira ou de outra, arranjar para mim próprio, não é? Tenho que estar sempre envolvido com a humanidade. E essa é daí que eu tiro a minha criatividade para depois produzir alguma coisa. Porque entendo, de uma maneira ou de outra, os desentendimentos, as frustrações dos outros. E isso, como se calhar não as tenho eu, porque forço-me para não estar preso dessa maneira, uso a minha criatividade para então exprimir essas coisas e demonstrar que não tem de ser. Sim, sem limites e sem não tem de ser imposta. sempre. Pronto, consideras um pouco impositório e um bocado cada antítese do que deve ser o criar. Por exemplo, um trabalho que te peçam por encomenda, já uma vez trabalhaste por te encomendarem uma ideia, tipo, olha, faz isto assim, ou sentes-te bem com isso. Sim, mas já o fizeste, sentes-te bem? Claro, tens algum entrave? Eu pelo menos entro nessas comissões, vamos dizer assim, se houver outra vez espaço para eu poder ser. Para poderes fluir e poderes chegar. Para eu poder ser. Então aí, se as pessoas realmente perceberem que eu vou, de uma maneira ou de outra, aproximar-me da ideia inicial, Poderá sempre haver espaço para uma aproximação em todos os tipos de manifestação e de interação. Eu estou aqui já um bocado a terminar aqui, mas diz. Não, por exemplo, não é? Sim, já fiz muitas coisas, já fiz workshops com crianças, em bairros sociais, já fiz murais para restaurantes. Mas sentiste sempre que te conseguias ter. E o prazer é esse, as pessoas de vez em quando que se juntam não trabalham bem, mas tu tens sempre muito para aprender até daquilo que não resultou. E então tu ganhas realmente interchangeable skills. Mas tens abertura para trabalhar com equipas, não necessitas só para criar, ser só a tua ideia. Porque o trabalho de equipa, mesmo que seja um bocadinho frustrante, é o que depois dá-te a criatividade e estímulo para fazeres a tua própria coisa com mais uma contribuição de cada pessoa. Com mais certeza e com mais força. Porque quanto mais tempo fazes aquilo, que é só para ti e é teu, mais satisfação tens de ti próprio. Eu agora, quase para terminar, se tivermos que terminar, eu queria te perguntar se existe alguma pergunta, fora as que tenho feito, a jeito de conversa corrida, gostavas que te fizesse acerca de quem és e daquilo que fazes, portanto, que ajudasse a definir melhor a pessoa que és, ou quem queres ser, não sei se eu te posso perguntar isto, não é? Se podes fazer essa pergunta. Essa entrevista podia ser quase dois cães ali fora a ladrar um para o outro, porque tu fazes-me certas perguntas e eu respondo, não quer dizer que não seja mais nada isso mesmo, um feedback. Sim. Por isso não há, eu acho que perante essa pergunta não há realmente nada para perguntar ou mais para dizer. Não sei. Que eu quero saber, não? Essa pergunta. E então se houver realmente uma pergunta eu tento responder, mas é tipo, tu falaste, eu falo. Pronto, agora mudando um bocadinho então a condição, não é? Que não pretende ser o meu objetivo, apenas que é uma questão de interlocutor,
se gostavas de me fazer alguma pergunta a mim. Sim, Johnny. Pronto. Eu gostava de fazer uma pergunta. Quem és tu? Quem é que eu sou? Olha, eu sou uma pessoa muito parecida contigo, por isso é que eu gosto bastante da tua forma de estar na vida e por isso é que estamos aqui a falarmos, pronto, quase, não é quase, é com muita amizade, pronto, sobre uma coisa que gostamos de fazer, que é basicamente existirmos da forma que gostamos de existir. Portanto, eu basicamente gosto de existir da forma que eu gosto de existir. A minha única preocupação, nem é uma preocupação, a minha única afirmação que eu quero fazer ao mundo é que quero ser basicamente quem eu sou, não quero ter uma expectativa, quero como tu fluir e poder fazer, ter um palco sem nada para provar. Não ter que provar nada a ninguém, não ter que ter comparações com ninguém, não ter que ter nada de não ser uma definição na boca de ninguém. E pronto, e por fim, para isto acabar em abertura completa, se quiseres, é um bocado, fala se quiseres do que te apetecer, pronto, se houver mais alguma coisa que tu queres falar, para além do que nós falámos, seja do que for, é um bocado falarmos. Não. Pronto. Não. Ficamos por aqui. Então, pronto, olha, vamos ficar por aqui. Já disse montes de merda. Então, falámos. E é o que é importante é comunicar. Pronto. É comunicar que não é preciso. É tipo quase que não há comunicação possível. Não é assim. De vez em quando é quase assim. É um bocado por aí. Pronto, agora vamos fazer aqui um break. Isto, como não há produção, eu vou ter que me levantar para ir desligar a câmara. E pronto. Então, olha, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Johnny. Vá, um dia desse faço uma entrevista. É sempre um prazer. Pronto. Já comecei hoje.